está a gravar, Marco. Já está a gravar. Agora repara, eu coloquei a voz não, de a voz mudou. Mas podemos todos falar assim. Seria muito assustador. É, mas ao mesmo tempo temos aquela voz de locutor da rádio. Oceano Pacífico. Ainda existe o Oceano Pacífico? Não faço ideia, já não ouço rádio, já não. Eu não tenho vida. Não ouves rádio? Não, pá, não. Infelizmente não. Habituei-me isto é estúpido. Eu também não ouço rádio. Eu habituei-me às plataformas, já não uso CDs, não uso nada, portanto, habituei-me aos Spotify, passando a publicidade e deixei de usar rádio. O que é uma pena, porque eu sempre gostei muito de rádio. Eu fiz rádio quando era puto. Mas também a rádio de hoje, à exceção dos programas da manhã, em que tens efetivamente a conversa e a palhaçada e és surpreendido, a playlist matou um bocadinho. Eu não aguento as quizombas. Eu sei que. Não. Eu também já não. É pá, não aguento, man. Não aguento as quizombas. Aquela música é muito má. A rádio quizombou-se, não é? E a quizomba é má. Quizomba é o novo Pimba. Mas sabes qual é o teu problema, Rui? Mal. Tu és músico. Não tens. É um bom problema. Às vezes, porque tu és músico e tu. Sim. Imagino eu que tu, quando ouves uma música por formação profissional, vês logo a estrutura musical de uma canção e detectas logo se aquilo é básico ou não. Eu não. Pois, mas eu gosto de densidade poética o Carlos vamos a isso. O Carlos T, numa canção do Rui Veloso, dizia uma coisa sobre o fado, não é? O fado, já dizia o Fernando Pessoa, não é uma canção mais má nem boa. E diz também que toda a canção é um poema ajudado. E eu acho isso. Eu acho que as canções são um veículo para tornar mais fácil os poemas, mais perceptíveis, se quiseres. E eu gosto de canções com densidade poética, em que as imagens sejam ricas e que não seja tudo ali muito in your face. Epá, e a Kizomba tem zero densidade poética, zero. Vou contrapor, Rui. Contrapõe. Se me permites. Com 3 pontos. Primeiro ponto, há uma música. Há uma música do C4 Pedro com Nelson Freitas. Calma, posso? Mas eu posso? Por amor de Deus. Deixa-me, posso? Esse gajo não era aquele que dizia que tinha um videoclipe de uma miúda que eu obrigava a ter. Sim, C4. Mas ele retratou-se e pediu desculpa. Não quer dizer que ele não tenha escrito. Isso foi infeliz, foi muito infeliz. Mas C4 Pedro, a dada altura na música Bota em Mel. Posso concluir? No meu entender, I rest my case. Calma, mas eu nem sequer, no meu entender, conseguiu resumir numa única frase tudo aquilo que anos e anos e anos e anos, centenas de anos, poetas nunca conseguiram descrever de forma completa, cabal, na sua poesia. Já quilómetros de tinta foram gastos a tentar definir o amor. Okay. E C4 Pedro diz, em Bota em Mel, tu mais eu igual a Ui. Lá está. Se isto não é densidade poética e a definição numa frase curta do que é o amor, diz-me tu o que é. Não, com esse tu mais argumento, eu igual a Ui. Não, está certo. Estás bem a ver a dimensão disto? É bem impressionante. Segunda questão. Pele de galinha. Mas o Ui o que é? O Ui é o que tu quiseres. O Ui é o que tu quiseres, Rui. Dá espaço à imaginação. Segunda questão. Então, música instrumental. Sim. Que não tem poema, não tem lírica. Estou a falar de canções especificamente. Quando falas canção, sim. Letra toda a canção é um poema ajudado. Ok, então terceira questão: músicas que tenham letra, sim, mas que te façam sentir alguma coisa. Sem ser. Isto não é. Não podemos generalizar, pois, não é? Mas é que tu foste muito taxativo na tua. Não, por comparação com as canções de Kizomba ou desses géneros que eu considero. Consideras? Outra vez, que eu considero menores. Porque considero mesmo menores. Aquilo não, musicalmente não é nada. E já vou-me destruir. Não, vai haver malta que vai estar a fazer a vénia. E um movimento contra Kizomba. Não malta tenho noção. Eu sou. Não entra no meu carro nem na minha casa. Mas estás a ser preconceituoso, sabes? Não, provavelmente. Não, porque eu já ouvi isso. Eu seria preconceituoso se eu não tivesse ido ouvir. Mas espera, mas há de haver com certeza. Como é que tu podes afirmar? Eu não ouvi toda a Kizomba, é isso que estás a dizer. Pode haver Kizomba boa. Sim, mas olha que eu fui à procura. E eu sou dos gajos que procura. Sou mesmo. Pode haver música pimba popular boa. Acreditas nisso?
Eu acho que tem que haver lugar para tudo, pá. Tem que haver lugar para tudo. não digo que não, E mas... se calhar em determinado momento da tua vida, tu se calhar precisavas precisavas, ao saber-te ia bem, ouvir uma canção sem densidade poética. Estás a ver? Coisas mais. Mas também as ouço. Eu não gosto é de. Lá está, mas isso é talvez, como tu dizes e bem, talvez seja de formação profissional. Eu não gosto de más estruturas, más rimas, más métricas. Não consigo. E isso existe muito. Sim. Rimas forçadas. Não... Mas até na pop, digamos, mais convencional, tu tens rimas que são de bordar aos céus. Sim. Cantar rima com dançar. Fragrância com melância. Com melância. Eu não consigo, não é? E pronto. E no inglês, muitas vezes. Muita vez. Malta não tem Mas lá noção. está, é aí que eu faço a minha seleção. Isto não serve como lei. Eu não acho que deva servir como lei para o mundo. Na minha seleção, no meu carro, na minha casa, eu só ouço aquilo. Sim, eu percebo. Eu percebo que a tua. E também gosto de muitos géneros diferentes. Por exemplo, eu agora ando vidrado em Jorge Drexler, que é um cantautor. Eu não faço ideia. Eu sou uma pessoa inculta. Quem é essa pessoa? É um gajo uruguaio. Também foste buscar uma coisa. Cantautor. Onde é que tu descobriste isto? Eu descobri completamente por acidente, porque ele ganhou um Grammy, salvo erro, de melhor álbum latino, embora a música dele não seja latina. E fez a banda sonora dos Diários de Motocicleta e ganhou o Oscar para a melhor canção. E eu achei muita piada a canção, gostei muito do filme. E foste investigar? E depois o gajo veio fazer um concerto cá no São Jorge, que tinha 50 pessoas. E foi um concerto maravilhoso. E a partir daí fiquei fã do gajo. Eu imagino que agora, para gajos como tu, que são mais criteriosos musicalmente, não sei se é uma questão de critério. Sim, enfim, tens os teus padrões. São gostos. Nos dias que correm, dá mais trabalho, porque antes de alguma forma a rádio, havia programas de autor que tinhas mais pessoas, apesar de não haver internet, ou da internet ainda estar, enfim, pouco, não estava tão desenvolvida, alguém fazia o trabalho por nós. Olha, temos aqui isto, olha aqui este cantor. Percebo. Atualmente não. E eu descobri muitas canções através. Eu ouvia muita rádio. Exatamente. Quando era mais miúdo. Eu lembro-me, por exemplo, todos os dias a minha mãe acordava-me quando eu era adolescente, 15, antes de ir para a escola, e a minha mãe acordava-me, tinha um rádio, uma aparelhagem, um tijolo no meu quarto, e ela ligava às manhãs da Comercial todos os dias. Eu ouvi muita coisa e até eu descobri muitos compositores e cantores e autores mais antigos do que a minha geração, que ainda hoje sou fã, e através da rádio, foi graças à rádio. Apesar da rádio comercial, enfim, não passar aqui zoma, acho que a rádio comercial não passa. Não tenho noção, pois. Não deixa de ser uma rádio, passa aqui a redundância comercial. E passa música mainstream. Mas eu gosto. Tu vais ouvir nas outras rádios todas. Mas eu gosto muito de música comercial, desde que tenha. Pois, esse critério que sim. Que obedeça a esses. Mas entendes aquilo que eu estava a dizer? Que antes era mais fácil porque alguém fazia o trabalho por nós, e agora somos nós que temos que. Isso é o sinal dos tempos, não é? Ou seja, tu vais à procura a internet permite isso. Tu vais à procura tu já não vês televisão da mesma forma que vias, não ficas sentado e vou ligar para ver o que é que está a dar. Não, tu vais à procura. Apetecia-me ver isso, não sei o quê. Vais aos Netflix, vais aos canais TV Cine, viste eu aqui. Boa. Hoje por acaso não temos. Esta semana já agora temos um patrocínio novo. Não são os canais TV Cine, que nós gostamos muito, mas por acaso os canais TV Cine estão também presentes no pacote da Novo. Pronto. Já vamos falar da Novo. E sim, antes nós éramos obrigados a estar à beira do rio à espera que o e agora vais à procura. Passasse. E agora estás num lago e vais lá. E eu gosto disso, eu sempre fui. Eu lembro-me, lá está, memórias de puto, de ir vasculhar os vinis dos meus pais. E descobrir coisas como Moody Blues, descobrir os primeiros álbuns dos Beatles por ali, sem que eles me impingissem nada, ouvir Chico Buarque e Maria Bethânia. Mas eras puto quantos anos? Eu lembro-me de ouvir um disco, o White Album dos Beatles. Não se chama White Album, chama-se Beatles, mas pronto, o convencionado White Album. Com 12 anos e ouvi-lo de. Mas tu não tinhas, não sei se te aconteceu o mesmo que me acontece. Eu já falei contigo em relação ao Fausto. Belíssimo exemplo. O Fausto, eu ouvia-se cá, como toda a gente. Olha, quando o Fausto passava na televisão, quando havia espaço para passar cantautores como o Fausto e entre outros na televisão, e eu ouvia aquilo com 12, 13 anos.
E músicas que ficaram, que são clássicos da música portuguesa, mas só agora, aos 40, já maduro, com 40 anos, eu percebo realmente a riqueza lírica musical dentro das minhas. Cada álbum do Fausto, as pessoas não sabem isso porque o Fausto é tudo menos mainstream. Cada álbum do Fausto, aquilo é um tratado de história, de poesia e de música. É um tratado. Por isso é que ele lança um álbum de 10 em 10 anos, se calhar. O Por Este Rio Acima, por exemplo. Narra a história da viagem do Fernão Mendes Pinto. E aquilo é um documento histórico cantado. Aquilo dava uma peça de teatro inacreditável. E depois a riqueza musical daquilo é... Mas foi preciso passar uns aninhos, em que é perfeitamente natural. Com 12 anos, 13 anos, não tens maturidade, não tens percepção, é impossível teres uma percepção do que está ali. E depois, mais tarde, muitos anos mais tarde, é que fui redescobrir aquilo. E gostas? E gosto, e ouço. Eu lembro-me de nós estarmos no camarim do... O Fausto é o maior, redescobri o Fausto. O Fausto é do caraças. Não sei o que é feito o Fausto. E eu vou ter que fazer o meu serviço público, apesar de não fazer a mínima ideia se ele é um bom conversador, se gostaria de vir aqui ao Maluco Beleza, mas vou tentar trazê-lo cá, porque não o vê. O Fausto não o vês. Pois não, mas ele é um bocadinho bicho do mato também. Bicho do mato, sim. Eu não o conheço pessoalmente, mas tenho amigos comuns que me dizem que ele vive focado no trabalho e não tem paciência para... O foco dele é a música, não sei, mas seria. Olha, era uma conversa que eu gostava de assistir. Estava aqui, se me deixasse sentado a olhar para o gajo, adorava. Sei, man. Olha, eu era a parte do entrevistador, mas pronto, eu não consigo resistir a isto. Então, mas estás aqui para estimular a conversa. A minha cena é fazer perguntas, mano. Eu sou curioso como o caraças. A malta que se queixa, Unas, às vezes tu falas tanto ou mais que os convidados. Poder-se dar o caso aqui, uma vez que eu estou muito à vontade contigo. Mas acho que o espírito do Maluco Beleza é exatamente esse. É conversar. Não é estar aqui com umas perguntinhas já preparadas, porque eu tive a investigar o teu passado. Eu sei pouca coisa de ti, sei que tu és alentejano, pouca já, alguma, porque nós ainda trabalhamos. És músico, cantas como o caraças, ator, fizeste um filme na Rússia. Uma série. Uma série? Sim. Minissérie. Uma minissérie. Também não sei assim tanta coisa como isso, mas eu não fiz nenhuma investigação. Mas ia-te perguntar em relação à música. Eu já te tirei isto à cara, porque irrita-me gajos com talento. Já me disseste isso, é verdade. Irrita-me, pá. Bom, irrita-me gajos com talento, ponto. Irrita-me no sentido de que eu não tenho esse talento. Não tenho, pá, tenho inveja. Mas custa muito não saber cantar, não saber, pá, custa muito. Acho que. Como é que um gajo como tu, compositor, porque tu compões, aliás, é uma das tuas valências, tu contratam-te muitas vezes como compositor, cantas como o caraças, e nunca arriscaste em fazer um projeto teu, estás a ver? Não vais dizer que é por vergonha, por falta de confiança. Em casa de ferreiro, espeto de pau. Pois, este também é músico, sabes? Pois. E pronto. Porquê? Porque os teus critérios são tão elevados que não. Eu acho, honestamente, isto não é falsa modéstia, nem muito menos falsa modéstia, claro. Eu acho que não tenho talento suficiente para. Mano, não te digo isto de ânimo leve. Foi uma coisa que eu demorei e que me custou a assumir. Eu provavelmente não serei tão bom compositor que justifique sustentar uma carreira, ou tão bom cantor, ou tão bom músico. E agora já estou apaziguado com isso. Houve uma altura da minha vida. Estava chateado? Não, houve uma altura. Não, tu assumires isto, não é? Eu sou ator desde os 30, não comecei mais cedo, eu comecei aos 30 a trabalhar em teatro. Até lá, a minha vida, dos 18 aos 30, foi exclusivamente a música. Formação, tudo, escola, conservatório, essas coisas? Tudo. E eu vim viver para Lisboa com 19 anos. E dos 19 aos 30 eu fui músico em exclusividade e ganhava o meu dinheiro e ganhava bem. O que é que tocavas em bandas? Sim, tinha uma banda e tocava em bares e fazia concertos pelo país todo, nas queimas. Eu tinha uma banda? Sim, eu tinha uma banda. A minha primeira banda chamava-se Vinhos e Petiscos e era uma banda que fazia covers de música portuguesa dos anos 80, por aí. E tocavas que instrumento? Guitarra, essencialmente. Mas não eras vocalista? Só era eras vocalista? Sim. Era o vocalista era eu e o Mico da Câmara Pereira. Éramos os dois. O Mico da Câmara Pereira? Olha lá que dupla. Muito fora. Sim. Muito fora. E ganhavas os teus trocos assim? Sustentavas-te bem? Muito valentes. Porque a banda tinha uma grande onda. Nós, desta parte, tocávamos bem e éramos muito divertidos. Tínhamos interativos com o público, aquela coisa. Muito. E fazíamos muitos espetáculos de queimas do país todo.
Então há malta se calhar que está a ver isto, mais velha, se e que calhar. diz: eu vi uma câmera, quer dizer, não lembro muito bem, porque a partir das 2 da manhã já estava muito bêbado. coisa, mas... Por exemplo, um dos mais marcantes foi fazer a Praça Sony com os chutes e com os 10,000 Maniacs e nós. É fixe. Vinhos e petiscos, como é que eu nunca ouvi falar dessa banda? Porque já estavas bêbado. Não, porque era o mesmo. Vinhos e petiscos. Portanto, durou assim uma boa década. Essa banda durou para aí uns 5 anos. Ok. E depois foram saindo. O Mica, entretanto, saiu, começou a trabalhar a solo. Fui tendo ali umas bandas e ganhava bem. Só que a coisa não saía dali. Eu cheguei aos 30 anos e disse: eu não quero ter 35 ou 40 e estar a tocar as músicas dos outros e chegar a casa a cheirar a fumo. Pois, porque às muita 6 da manhã. Essa vida é muito desgastante. Eram 4 noites por semana assim, em que eu chegava a casa. Eu ainda por cima não vivia em Lisboa, vivia nas Azanhas do Mar, que é longe, é um sítio que eu adorava voltar a viver lá, mas tens de ter vida para isso. Sim, tens de ter vida para isso. Exatamente. Então foi, peraí, já estou a imaginar. Nós chegámos a falar sobre isso. Houve uma fase em que tu estavas dedicado, deixaste levar pelos vícios da noite.